Vereador Schalco, com a palavra. O presente decreto legislativo visa conceder o título de cidadão caxiense ao senhor Vicente Jeremia, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao setor empresarial caxiense e à comunidade. Nascido em 1959 em Dois Lajeados, quando a pequena cidade ainda era um distrito de Guaporé, Rio Grande do Sul, Vicente Jeremia cresceu em meio a uma família numerosa. Ele e mais 14 irmãos, além dos pais. De hábitos de vida simples, inerentes à lida do campo, mas de igual forma unida e muito amorosa. Desde cedo aprendeu com o pai que o capricho é a arte do bem feito. Uma vez que o filho mais velho do imigrante italiano Giuseppe Jeremia fazia questão de ensinar aos seus que a excelência deveria fazer parte de tudo o que eles viessem a fazer. Fossem obras de marcenaria, o plantio, o gerenciamento da produção agrícola familiar e até mesmo o envolvimento na liderança de uma comunidade, coisas que o próprio Pedro fazia. Criatividade, iniciativa e governança foram habilidades inatas que Vicente identificou e admirou do seu grande exemplo. Se a figura paterna de Vicente modelou a facilidade de fazer negócios, da mãe Maria Regina, o menino de Dois Lajeados carregava a memória, no seu coração a alegria resiliente, mesmo no trabalho pesado e diário. Dona Maria enchia a casa de Jeremia com uma cantoria alegre, com voz de quem tem esperança e quem anima com o futuro. E mesmo com a casa cheia, com seus 15 filhos para dar atenção e orientar para a vida. Ela ainda recebia com prazer as comadres que se aproximassem para uma boa prosa e um bom chimarrão. O olhar atento de a dona Maria Regina registrou quando o filho, agora já um rapazinho, cantarolava pelas ruas da cidade, enquanto andava de bicicleta para vender pinhão, o trecho da música de Zé Rodrigues. Internamente, que ele questionava se a vida era só uma forma que conhecia com as dificuldades da roça. Talvez trabalhar com um escritório ou banco seja mais tranquilo, sonhava. No fundo, ele sabia que os sonhos podem sim tornar-se realidade. Então, a primeira mudança aconteceu aos 18 anos. Vicente foi convocado para servir o Exército, em um dos 4 agrupamentos que havia em Bagé. Sem dúvida, foi uma grande honra. Foi um tempo de serviço militar que aprendi sobre disciplina, aprendi a dirigir e aprendi também o ofício de garçom, trabalhando inclusive no cassino dos sargentos. Chegou no verão de 81, após o tempo de serviço militar, o jovem do interior decidiu aventurar-se no litoral. Partiu para trabalhar como garçom de alta temporada em Tramandaí, Rio Grande do Sul. E foi lá que, assistindo televisão, viu na RBS uma matéria sobre a festa da uva e a projeção dos visitantes de Caxias do Sul poderia receber. Fazendo cálculos mentais de quanto um garçom comissionado poderia faturar, não pensou 2 vezes. Assim começou a história de amor com a nossa pérola das colônias. A acolhida não poderia ter sido melhor. Após 17 dias trabalhando com capricho no Café Society, famoso estabelecimento da época, foi convidado pelo proprietário Eli Marim para continuar atendendo na casa. Era o que o jovem cheio de planos precisava para fixar residência em Caxias do Sul. Tratou logo de alugar um quarto na antiga pensão Mioranza e arregaçou as mangas mais uma vez. Relacionamentos geram negócios. Essa é a máxima que sempre norteou os objetivos de Vicente Jeremia. Foi validada em diversos capítulos de sua história, inclusive foi por conta dos relacionamentos construídos que o jovem Vicente saiu da pensão e conseguiu uma vaga na República. Saudades da mamãe, um ambiente de jovens estudantes, onde inclusive exerceu seu dom de liderança ao ser presidente da fraternidade por 1 ano. Só não fui reeleito porque era contra o regulamento. Recorda com um sorriso no rosto. Ao final de 82, recebeu a chance de encarar um novo desafio. Havia uma vaga para a área comercial de assessoria de cobranças Androni. O candidato precisava ter carro e Vicente, empreendedor como sempre, já estava com seu segundo automóvel, uma Brasília 79. Focado durante o ano, levou o emprego na assessoria em paralelo com o ofício de garçom aos finais de semana. E após desenvolver seu próprio método de trabalho, fundou a Angesa Assessoria de Cobrança em 86. Da fase da República, um novo, certamente dos mais importantes episódios, foi escrito. Em uma festa, o amigo apresentou Noilve, uma bela e dedicada jovem que trabalhava no Banco de Comércio e Indústria de São Paulo. Quem poderia imaginar na época que, após 35 anos, estariam juntos? Da união, Karine e Alessandra nasceram. Noí, como é carinhosamente conhecida, teve seu papel fundamental para que todos os sonhos de Vicente tornassem realidade. Ela sempre foi seu suporte, a segurança para sair de casa, trabalhar, viajar quando necessário. Só um pouquinho.
Está quase no fim, presidente, só um minutinho. Dizem que o empreendedor nato não fica estagnado nunca. Vicente prova que isso que é verdade. Com a Angesa, a assessoria consolidada em 96, surge a oportunidade de auxiliar seus irmãos Paulo e Roberto na expansão do restaurante Giuseppe, fundado pela dupla de 2 anos antes, entre Bento Gonçalves e Garibaldi. O restaurante recebeu um convite para abrir uma filial no Shopping Iguatemi de Caxias e Vicente somou esforços a fazer gestão administrativa, financeira e operacional nos finais de semana. Ser visionário é uma característica dos Jeremias. Hoje, Vicente, bacharel em Direito, Universidade de Caxias do Sul, em constante evolução com tudo que diz respeito empresarial, negócio, estratégia, governança, estrutura, executa o processo sucessório da Angesa para seu primogênito Carine. Por fim, questionado sobre o segredo do sucesso e sua trajetória tão inspiradora, Vicente Jeremias reflete: saber o que se quer e onde se quer chegar é essencial para uma vida de sucesso. Diante desse exemplo inspirador para todos nós, contamos com a apreciação e aprovação em plenário dessa Casa Legislativa para a concessão desse merecido título honorífico. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Encerrada a discussão.